O Brasil tem hoje, oficialmente, 1.924 mortes por causa da Covid-19. Em meio a esse quadro, o presidente Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O novo ministro será o oncologista Nelson Tais. A divergência entre Mandetta e Bolsonaro começou a ficar mais evidente há cerca de um mês, quando o presidente ignorou as recomendações de isolamento social, passeou por Brasília e cumprimentou apoiadores durante uma manifestação. Mandetta sempre defendeu o distanciamento como forma mais eficiente de enfrentar a doença, a mesma postura adotada por líderes de vários países e pela Organização Mundial da Saúde. Foi realmente um divórcio consensual, porque acima de mim, como presidente, e dele como ainda ministro, está a saúde do povo brasileiro. A vida, para todos nós, está em primeiro lugar. A questão do coronavírus se abate sobre todo o mundo e cada país tem as suas especificidades. Como bem disse o chefe da OMS, o Brasil não é diferente. Como presidente da República, eu coordeno 22 ministérios. No discurso, o presidente se referiu à prioridade que o ex-ministro, como médico, deu ao isolamento social e disse que Mandetta não levou em conta as preocupações dele, Bolsonaro, quanto à economia. Quando se fala em saúde, fala-se em vida, a gente não pode deixar de falar em emprego. Que uma pessoa desempregada, ela estará mais propensa a sofrer problemas de saúde do que uma outra empregada. E desde o começo da pandemia, eu me dirigi a todos os ministros e falei da vida e do emprego. É como um paciente que tem duas doenças. A gente não pode abandonar uma e tratar exclusivamente outra. Porque no final da linha, esse paciente pode perder a vida. Ao longo desse tempo, é direito do ainda ministro defender o seu ponto de vista como médico. E a questão de entender também a questão do emprego não foi da forma que eu achava, como chefe do Executivo, que deveria ser tratado. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. Bolsonaro disse que já conversou com o novo ministro, Nelson Tais, sobre como quer que o trabalho seja conduzido, levando em conta a questão econômica, mas sem perder as ações que já foram feitas até agora. Não podemos tomar decisões de forma que o trabalho feito por ele até o momento fosse perdido. O que eu conversei ao longo desse tempo com o oncologista Dr. Nelson, ao meu lado, foi fazer com que ele entendesse a situação como um todo, sem abandonar, obviamente, o principal interesse, a manutenção da vida, mas sem esquecer que ao lado disso tínhamos outros problemas. Esse outro é a questão do desemprego. O presidente lembrou as medidas econômicas adotadas até agora para ajudar a população mais pobre. Nós nos preocupamos para que essa volta à normalidade chegue o mais breve possível. Então, antes mesmo de outras providências, nós tomamos várias medidas. Entre elas, uma das mais importantes é o auxílio emergencial para exatamente os informais e assemelhados.
Bolsonaro voltou a insistir na saída do isolamento e, mais uma vez, criticou prefeitos e governadores. Disse que não foi consultado sobre as medidas adotadas em estados e municípios e que o governo federal não poderá bancar a ajuda social por muito tempo. O que eu conversei com o doutor Nelson é que, gradativamente, nós temos que abrir o emprego no Brasil. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar, não ter emprego. E o governo não tem como manter esse auxílio emergencial ou outras ações por muito tempo. Por fim, o presidente Bolsonaro voltou a criticar o isolamento. O excesso não levará à solução do problema, muito pelo contrário, se agravará. E como venho dizendo desde há muito, e tenho certeza, temos amigos aqui da ação da AMB, Ação de Medicina Brasileira, que o remédio para curar um paciente não pode ter um efeito colateral mais danoso do que a própria doença. Então, o governo federal, o presidente da República, tem uma visão mais ampla de cada ministro de per si. Esse é o nosso trabalho. Essas são, muitas vezes, as decisões que nós somos obrigados a tomar. Os problemas acontecem na vida de todo mundo. E devemos buscar a melhor maneira de solucionar.